Nós recebemos aqui nos estúdios da Capital FM o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. O Neurilan Fraga tem trabalhado muito nessas questões municipalistas e tal, e exatamente por reivindicar em nome dos municípios e por determinação dos municípios, acaba criando uma série de arestas com o próprio governo. E a última queda de braço foi com relação aos repasses da saúde para os municípios de Mato Grosso. Como é que está essa relação hoje? Está normalizada essa situação? Depois que veio o FEX, normalizou o repasse para os municípios na área de saúde? Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, bancada, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Na verdade, Antero, nada foi normalizado, né? Infelizmente, nós já vamos para o primeiro ano do mês de janeiro sem nenhuma manifestação por parte do governo se vai pagar o mês de janeiro ou não, e sem contar que no ano 2017 ficaram 5 meses sem o governo do estado repassar 1 centavo para as prefeituras, e também no ano de 2016 aproximadamente 4 meses. Então hoje o governo do estado deve para os municípios na atenção primária, atenção básica, que é PAICI. Só saúde. Na área da saúde, tá? Na saúde. PAICI, saúde bucal, os PSF, cerca de mais ou menos 70 milhões de reais. Se colocar média e alta complexidade, SAMU chega a quase algo em torno de 140 milhões de reais. E se prometeu que pagaria parte dessa dívida com a entrada do FEX, né? E não foram quitadas. E também se comprometeram que pagaria com a emenda, né? Quitaria todos os débitos que tem com a saúde e com a emenda da bancada federal. Mas eu estou percebendo aí, acompanhando entrevistas de autoridade do governo e na mídia, de que parece-me que a emenda da bancada está igual o FEX, para pagar todo mundo. Porque eu tenho o recurso da emenda, os deputados federais falam que é para poder pagar os filantrópicos, pagar os hospitais regionais, que o governo tem falado, e os municípios, né? Só para os municípios da atenção básica quase 70 milhões de reais. Se colocar média e alta complexidade, vai para quase 140 milhões, né? E aí, e os hospitais filantrópicos? E os hospitais regionais? Como é que ficam? Tem ainda Cuiabá, né? Tem o pronto-socorro de Cuiabá. Então nós estamos muito preocupados porque os municípios estão passando por dificuldade, porque está investindo, além do mais está investindo 25, 28% na saúde, porque com a ausência do estado no município termina as prefeituras tendo que fazer esse investimento. Lamentavelmente nós vivemos uma situação muito complicada. Eu vejo o governo chamando os poderes para negociar, renegociar, pedir mais prazos para o pagamento dos duodécimos. No entanto, para os municípios, que é o grande parceiro dele na execução das políticas públicas, isso não acontece, né? Nem satisfação dão. Presidente, bom dia. Presidente, o senhor falou desse recurso da bancada federal para pagar a saúde dos municípios. Esse recurso, ele foi prometido pelo governo do estado, já que esse recurso inicialmente era um recurso, ou parte dele era por os equipamentos do pronto-socorro municipal de Cuiabá. Como que foi essa tratativa? Veja bem, em novembro do ano passado nós tivemos uma reunião numa Assembleia Geral com os prefeitos do estado de Mato Grosso, com 82 prefeitos presentes, e lá naquela oportunidade o secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Max, esteve lá, né? E fez uma posição. Quando nós cobramos, né, uma solução para a questão da saúde, ele fez uma proposição e nós aceitamos, nós acatamos aquela proposta dele, que foi, ele garantiu que quitaria todo o débito que tem com os municípios na área da saúde, se que acontecesse três condicionantes. Primeiro, né, que recebesse o FEX. Recebeu.
Segundo, que aprovasse a lei a PEC do teto de gasto. Foi aprovada. Foi aprovada. E terceiro, que recebesse a emenda. Aí não recebeu. Não recebeu ainda. Então, quitaria todos os débitos que deve com o município, de 2016, 2017, etc. E a proposta e a promessa de que ainda em dezembro receberia a emenda, né? Não recebeu a emenda. Então, por conta disso, nós estamos aguardando acontecer essa terceira condição para poder fazer uma cobrança mais efetiva. Mas ali nós estamos discutindo até os débitos em novembro, né? Mas se passou o resto de novembro, se passou dezembro, não se pagou nada para os municípios da atenção básica, praticamente nada, né? E já estamos caminhando aí para o final do mês de dezembro, ainda não temos informações se vai pagar o mês de dezembro, o mês de janeiro, né? Se vai pagar o mês de janeiro ou não. Então é uma situação muito complicada, porque isso é promessa do secretário Max, o chefe da Casa Civil, que estava naquele momento representando o governador Pedro Táxi. Tem uma pergunta aqui, Antero, que vem do Facebook, que é do Benedito Ribeiro. Ele está perguntando qual é a avaliação que a associação faz da atuação do governador em relação aos municípios. Veja bem, já em outros momentos já fui perguntado sobre essa avaliação, né? A avaliação que nós fazemos é de que a relação do governo com os municípios, principalmente com a MM, ela é muito dificultosa, ela tem problema, infelizmente o governo não entende a minha posição, né, a posição da MM, que é cobrar, né, defender os interesses dos municípios. Eu não estou cobrando o governo e inclusive indo para o enfrentamento por conta de uma questão pessoal minha. Eu não tenho nada pessoal com o governo, né? É a questão que os prefeitos me cobram. Os prefeitos me colocaram como presidente da MM, me elegeram unanimidade exatamente para cobrar, para poder estar defendendo os interesses dos municípios. E aí um dos interesses é receber aquilo que é devido e de direito das prefeituras. Então a relação, ela não é nada republicana, é uma relação bastante até um tanto quanto desconfortável, né? Mas eu continuo fazendo meu papel e independente de ser o governador Pedro Táxi, ser o governador João, Manel, Pedro, não interessa. A minha posição é sempre essa. Mas assim, quais caminhos legais que os municípios têm para poder receber? Veja bem. Porque esse dinheiro aí não é assim que o governo deve, porque é uma contribuição, é uma dádiva do governo. O governo que quer dar o dinheiro aos municípios. É repasse obrigatório, ou não é obrigatório, é voluntário? Não, repasse obrigatório. Tem repasse. Então, se é obrigatório, por que o município não tem um mecanismo para poder receber isso na lei? Nós já entramos da justiça. Boa pergunta, Antero. Nós entramos com mandato de segurança, pedindo com a liminar, já tem 4 meses já. Nós entramos com 3 mandatos de segurança junto ao governo, junto ao Tribunal de Justiça, né? Infelizmente foram negadas liminares e a questão do mérito até hoje não foram julgadas. Essa coisa não andou. E eu até hoje tenho preocupação de repente, né, a justiça falar que o governo está certo e não repassar os recursos da saúde para os municípios. Está aí, tem 3 ações nossas, uma na área da educação, outra área, uma do FUNEDES, que é um fundo que o governo do estado retirou das prefeituras recursos, né, para conseguir esse FUNEDES, e aí o próprio Ministério Público ganhou, não foi uma propositura da MM. O Ministério Público propôs uma ação contra o governo do estado, ganhou, transitou em julgado, né? Ganhou essa decisão e pediu que o governo do estado pagasse, devolvesse para os municípios aquilo que foi tirado ilegalmente. E aí foi devolvido? Não foi devolvido. Nós entramos com a liminar cobrando isso e também até hoje não teve uma decisão. E aí pedimos essa da educação. Quer dizer que nem ordem judicial o governo compra? Não, ele pediu ele ganhou
e aí não se pagou. Não, mas ele ganhou onde? Na justiça. Na justiça. Então tem uma ordem judicial para pagar. E aí não se pagou, nós entramos agora com um pedindo para poder forçar o governo a pagar, e também não teve decisão, já tem mais de 3 meses. Mesma coisa essa da saúde, nós falamos aí, bloquear os recursos do Estado e passar para as prefeituras, é dinheiro da saúde. E o tribunal e tá aí na mão de um juiz que não dá decisão. Quem que é o juiz? Eu não lembro bem o nome do juiz, Antero, são 3 ações, eu não tenho de cabeça, mas está na mão do juiz, é um dinheiro da saúde que vai lá para os municípios. Será que não é prioridade? Será que não é prioridade esses recursos? Sendo ou não prioridade, é obrigatório passar o dinheiro, né? O certo seria não precisar bater a porta da justiça, né? Exatamente. Se é um dinheiro obrigatório, o certo é o dinheiro chegar aqui e ir pro município. Exatamente. Essa é a boa harmonia da convivência, até porque no Pacto Federativo o município é o patinho feio, né? Como é que é a distribuição dos recursos tributários no Brasil? Quantos por cento fica o município, o Estado e a União? Inclusive nós estamos com a campanha, nós já começamos a campanha, vamos aumentar essa campanha, estender essa campanha nos meios de comunicação, mostrando que tudo que se arrecada no Brasil, né? Tudo que se arrecada no Brasil, hoje o governo federal fica com quase 60%, até. Entendeu? Os municípios inclusive esses números são muito discutidos, mas nós estamos aí na faixa dos 17%, né, do que se arrecada no Brasil, mas só dos tributos legais, porque taxas de contribuição, os municípios não fazem parte dessa distribuição, né? E hoje o governo federal arrecada mais com taxas de contribuição do que com próprios tributos. Isso é a forma que o governo encontrou de não dividir parte desses recursos com as prefeituras e com o próprio Estado, né? Então hoje quem menos recebe recursos são as prefeituras. De tudo que se arrecada, menos de em torno de 17% fica vem para as prefeituras, e não é assim dividido, né, iguais, distribuído nos 5.570 municípios e nem nos 140 municípios do estado de Mato Grosso. Então tem os índices também, o índice que faz a distribuição, mas é bom esclarecer que nós é que menos recebemos recursos. Aí o que tem que ser passado para a saúde, fica aí, né, toda essa dívida significativa e que o governo tem que passar e não passa, e a gente recorre à justiça e não tem a resposta, isso deixa a gente até sem muita esperança. Será aonde que está? Por que não tem uma decisão rápida se trata de recurso para a área da saúde? Se eu tivesse aqui, se nós estivéssemos questionando um atraso de recursos na área do lazer, da festa, né? Não é para a área da saúde, é para atender a população lá no município, é fazer a saúde preventiva, é para não deixar as pessoas adoecerem e depois demandar os serviços de saúde daqui em Cuiabá ou em outras regiões. Neurila, e essa recente questão do dinheiro da educação dos municípios? O governador Pedro Táxi, assim, o governo está tentando acertar a medida da explicação, né? Inicialmente o Maxi Russer revelou, o Botelho revelou, aí vocês aproveitaram as duas revelações da base governista, denunciaram a questão do Fundeb, aí foram tendo explicações diferentes. O corregedor disse aqui que não houve crime porque antes do final do ano eles repassaram o dinheiro, e que não houve crime porque não tiraram o dinheiro do Fundeb. Daí eu perguntei, mas não tiraram o dinheiro do Fundeb? Então eu quero entender o seguinte: na verdade vocês não depositaram, né? Não significa que tiraram o dinheiro do Fundeb, vocês não depositaram, o que é diferente de depositar e depois tirar do Fundeb. Então não tiraram o dinheiro do Fundeb, em alguns meses deixaram de depositar. Aí vem o novo secretário de Fazenda e diz que alguns meses ficou atrasado. Aí vem o governo e diz o seguinte, que em 2018 vai pagar tudo em dia e que não houve crime no ano passado. Claro que estão se baseando de que o repasse foi feito até o final do ano. E aí,
Qual movimentação? Nós temos uma Assembleia que já se rendeu. A oposição não quer apurar, a base governista muito menos. Que a oposição não quer apurar, a base governista muito menos. Então, o instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que serviria para trazer a verdade à população, não vai servir para nada. O que fazer? Veja bem, eu quero aqui aproveitar desde o início da O senhor falou que fez uma representação no Tribunal de Contas e no Ministério Público Federal. E o Ministério Público Estadual não tem nada a ver com isso? Tem. Deixa eu começar aqui pelo início, Antero. Na verdade, não se justifica que chegou no final do ano e depositou aquilo que deixaram de depositar no início ao longo do ano. Isso é uma movimentação irregular, isso é uma apropriação indevida. Eu não sei como que vai ser justificado, perante a legalidade da construção do fundo. Automaticamente, ao receber o imposto, o ICMS, o governo tem por obrigação legal de depositar na conta do Fundeb, porque automaticamente, porque é com esse recurso que cai no mês, e são repassados para as prefeituras, que os prefeitos pagam os salários dos professores, pagam os salários dos profissionais da educação, faz a manutenção do ensino básico e também da avaliação dos profissionais. Então, como de repente o governo fala, não, eu não vou depositar durante janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar em dezembro eu deposito tudo uma vez, e tô isento com qualquer tipo de irregularidade. Isso não procede. Entendeu? Porque aquilo é para fazer a manutenção do ensino e a valorização dos profissionais mês a mês. Isso deixou de ser gasto no ano, As crianças foram prejudicadas. Exatamente. Então veja bem. E prejudicou muitos prefeitos, porque eles tiveram que tirar dinheiro de outras contas, de outras fontes, e fazer o pagamento dos funcionários da educação, dos professores e dos servidores da educação. Tiveram que fazer a manutenção da todo o sistema de educação, da atenção básica lá, da educação básica. Então, eu não estou vendo um outro caminho para justificar que chegou ao final do ano e depositou aquilo que foi usado, foi deixado de depositar ao longo do ano e usado para outras atividades. Eu acho que há uma ilegalidade, nesse sentido, Falar que eles foram o próprio governo e as autoridades que declararam que houve um movimento irregular, que usou o recurso do Fundeb ao longo do ano, não foi eu, presidente da IMM, não foi prefeito que falou isso. Foram eles mesmos que falaram aqui através do seu programa, inclusive, tanto o secretário Marcos, depois veio o corregedor geral e colocou que houve atrasos, depois veio o secretário da Fazenda, o novo secretário, que falou que houve um atraso. Não, o secretário de Fazenda não falou aqui, falou na televisão, mas falou. Então eu acho muito difícil justificar isso perante a legalidade, prevista nas leis que compõem o fundo, falando do secretário de Fazenda, eu vi. Não, mas tá bom, mas eu fiz uma pergunta seguinte, e aí, como que vai apurar isso? Tá. Veja bem. Porque assim, a Assembleia não quer apurar. Sim. Eu vi aí, o deputado Botelho nomeou já a Assembleia, eu estava muito esperançoso com relação a essa comissão. Mas o deputado Botelho nomeou e o Allan Kardec falou que o Botelho fez tudo de acordo com a lei. Então, beleza, então já acertou. Não, e já tem deputados que faz parte da comissão, Antero, entendeu? Falando que ele não assinou porque não tem indício de que houve irregularidade. Como que ele vai assinar a formação da CPI se não tem nada que indica que houve irregularidade no uso do recurso do Fundeb e do FETAB? E faz parte da comissão, então está suspeito de participar da comissão. Ou de fato ele já tem isso como convicção, não vai trabalhar numa investigação. Ninguém aqui está querendo penalizar o governador pelo táxi. Nós queremos que a Assembleia, através da CPI ou através de um outro processo de investigação, mostre para a sociedade o que de fato aconteceu. Nós, os prefeitos, queremos saber o que de fato aconteceu. Nós não temos. Não, para aí, ninguém está querendo penalizar o governador pelo táxi em tempo, porque se isso aí se comprovar, é caso não, pois é, mas nós não estamos partindo da premissa, Antero, de que estamos fazendo isso por uma questão política de penalizar o governo. Não é isso, entendeu? Agora, independente da CPI, nós fizemos uma representação de natureza externa junto
ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Estadual. Lá no Ministério Público Estadual tem uma representação de natureza externa, sim, e uma representação de natureza externa ao Ministério Público Federal e na própria Assembleia Legislativa. Então, os órgãos de controle e fiscalização, entendeu? Estão todos eles comunicados, todos eles nós solicitamos que fizesse toda a investigação para saber o que de fato aconteceu. Porque que há indícios fortíssimos, porque são declarações de secretários e também levantamento que nós fizemos de números, de indicadores econômicos que leva a crer que houve uma movimentação irregular. Tá, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, vamos colocar no ar, por gentileza. Bom dia, Antero, aqui é o Algemir Antero, e eu queria agradecer a você, agradecer a Deus, a audiência da rádio aí, que através daquele dia que eu falei a respeito da minha netinha, da escola, então, que eu moro aqui próximo ao horário aqui, graças a Deus nós conseguimos vaga para ela aqui no Jardim Ubirajara, viu? Quero dizer para você que sua rádio tem uma audiência muito grande, viu? E Deus continua abençoando você. Só que uma coisa, Antero, que eu fico pensando sobre esse negócio de repasse de dinheiro aí que eu tô ouvindo na rádio aqui agora. Aí um fala que repassou, outro fala que não repassou. E nós vemos a mentira, Antero, eu vou falar mentira, tá corrompendo os homens. Em Isaías 59, do versículo 1, diz assim que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos alcançar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas existe uma coisa que faz divisão entre Deus e o homem, é o pecado. Mentir é pecado. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Às vezes esses políticos mentindo, um fala que repassou o dinheiro, outro fala que não repassou, e fica empurrando o povo com a barriga, mas tá bom. Tá, bom dia, Antero. Quem que é o Satanás aí da história? É a pergunta que ficou no ar, né? É Neurilan? Olha, desse pecado eu confesso que eu não cometi, porque jamais estou falando que é verdade. Eu não estou entrando aqui nessa situação de Cuiabá, Prefeitura de Cuiabá e Governo do Estado. Eu estou falando dos demais municípios de recursos da atenção básica. Se o governo está devendo, não repassou, prometeu e até agora não cumpriu todo. Nós estamos aguardando só aquela questão da emenda. A emenda não foi liberada. Não foi liberada, tem que aguardar. Todo mundo sabe que não foi liberada. Então nós temos que aguardar essa aí, a liberação dessa emenda. E até acho que vai ter difícil liberação essa emenda aí. Se o governo continuar essa queda de braço com a bancada federal, vai ter problema de liberação dessa emenda. Bom dia, qual a avaliação da AMM em relação à atuação do governo? É a pergunta que o Benedito fez também pelo Facebook. Ele já respondeu. Ah, já respondeu? Já. Ele fez pelo WhatsApp. Perante a crise. Ele fez pelo WhatsApp e por aqui. Ah, tá. Muito obrigado. Benedito de Cuiabá. Ele assina assim. Manuela, vamos falar de política agora. E o seu PSD, já estamos encerrando a entrevista. E o seu PSD vai estar firme com o Pedro Taques ou o Fávaro é um traidor? O governador disse que acredita que o Fávaro não cometerá ato de traição. Se o PSD não estiver com o Taques, é traição. O senhor é do PSD também. O PSD está definido, então, não vai trair. O Fávaro está ensaiando uma candidatura a governador. Veja bem, vamos aqui distinguir, né, o PSD, né, e o Fávaro como vice-governador, né? O governador colocou uma situação complicada pro Carlos Fávaro. Mas o meu entendimento, se o partido tomar uma posição de lançar uma candidatura própria, ou mesmo aderir a um arco de aliança contrário à candidatura do governador Pedro Taques, não é traição do partido. O PSD não teve no palanque ajudando a eleger o governador Pedro Taques. O PSD disputou uma eleição contra o governador Pedro Taques. Então nós não fizemos, nós não elegemos esse era o PSD do Riva, que não é mais. Né? Sim, não, mas o Carlos Fávaro foi acolhido no partido. Não foi o Carlos Fávaro que criou o PSD. Quando o vice-governador e o nosso atual presidente do PSD veio, ele veio para o partido, a convite do presidente nacional do partido. Então são duas coisas diferentes.
né? Mas o Carlos Fávaro seria o grande nome do partido, correto? Sim, nós estamos, por exemplo, o partido tem uma divisão interna, né? Uma grande parte, até eu falo assim, uma grande parte defende que o partido tenha candidatura própria, até mesmo para o partido crescer no seria estado. Do Fávaro. Quem teria prioridade seria ele, que ele é o vice-governador e ele é o presidente da legenda, tem condições, já demonstrou que tem condições de administrar o estado de Mato Grosso, né? Agora, e tem outra parte que defende que o partido continue na base. Nós vamos discutir isso internamente. Eu já conversei com o presidente do partido, Carlos Fávaro, de fazer reuniões interna com todos os membros do Qual partido. dessas duas partes você acha que é maior dentro do partido? A parte que defende que tem o lançamento de uma candidatura ou a parte que defende continuar sob o guarda-chuva de Peltracos? A parte que defende que o partido tenha que ter uma candidatura própria. Certeza absoluta que a maioria. Certeza absoluta. Que tem o PSD é um partido democrático para aceitar isso? Sim, veja bem, o próprio Carlos Fávaro, ele é muito conciliador, nós já temos conversado em outros momentos, ele é muito conciliador, ele escuta os amigos, os companheiros, né? E ele tem conversado já com alguns membros, inclusive comigo, no sentido de estar discutindo isso internamente, não criar nenhuma aresta e terminar alguns saindo do partido por insatisfação, por decisão A ou B, né? Ele está trabalhando nisso já com alguns individualmente e agora vai provocar reuniões mais ampliadas com seus membros, né? Então eu tenho certeza absoluta que o partido não é um que vai tomar a posição para onde o partido deva seguir, vai ser o conjunto do partido, entendeu? Internamente, não é ninguém lá de fora que vai falar, olha, o partido tem que fazer isso ou o partido tem que fazer aquilo. Quer dizer que você está acreditando na democracia do Kassab, que o Kassab não vai enquadrar vocês aqui para fazer isto ou aquilo. Eu já estive, há 3 semanas atrás, eu estive com o Kassab lá em São Paulo, conversando sobre isso. Nós não vamos aceitar que o Kassab chegue e coloque o dedo aqui e fala para onde o partido deva seguir, sob pena de grande parte dos filiados e lideranças municipais saírem do partido. Pois é, mas esse colocar de dedo pode acontecer só lá para junho, julho. E o prazo para sair do partido é abril, 4 de abril. Não, veja bem, a decisão para onde o partido vai seguir, nós vamos ter que tomar essa decisão antes do início de abril, para poder dar tempo de alguns saírem, se não tiver satisfeito com a decisão que o partido tomar. Mas eu tenho plena convicção que nós vamos ter um entendimento sem precisar que nenhuma liderança saia do partido. Mas internamente, o Fávaro é ou não é candidato? Olha, ele demonstra ou não interesse? Não, eu acho, tenho que estudar, mas eu tenho sim interesse. Não, o Fávaro. Porque ele falou, o Wellington falou que ele procurou o Wellington. O Fávaro, eu não vejo nenhuma normalidade nisso, viu? Eu também não vejo normalidade dele procurar o Wellington, mas precisa assumir que procurou. O vice-governador, ele assumiu que não procurou. Ele é presidente. Aliás, ele assumiu que procurou, mas que não tratou desse assunto. E ele é presidente do partido. O Wellington é presidente de outro partido. Por que não conversar? Por que não está tratando ter alguma tratativa de compromissos futuros? Eu não vejo com nenhuma normalidade. Os presidente de partido é para se conversar entre si, os partidos é para tentar mesmo fazer composição. Você, dentro do PSD, está dentro de qual ala? Eu estou na ala. É continuar com o governo Pedro Taques ou que defende lançar candidato próprio? Não, eu sou da ala que defende que o partido tem que ter candidatura própria. Tá, mas você é um democrata, quer dizer, se a outra ala ganhar, você cumpre a decisão da maioria. Sim, vou obedecer, o que for decidido pela maioria. Entendendo? Agora, nós precisamos discutir muito isso internamente. Quais são os prós, quais são os contras, quais são os benefícios que o partido vai ter se tomar a decisão de sair fora ou se ficar na base. Então, uma série de análises que vamos fazer. Como que os nossos colegas, membros do partido, foram tratados durante esses 3 anos e alguns meses pelo atual governo? Qual foi a relação? Que o partido foi, quanto o partido foi levado em consideração nessa gestão atual, que nós temos lá 5 ou 6 deputados estaduais, nós temos
Nós tivemos 40 prefeitos. Quer dizer que você é candidato a federal? Não, veja bem, Antero, as pessoas têm comentado muito, inclusive alguma parte do governo fala, não, o Neurilan está fazendo isso é porque ele é candidato a deputado federal. Quer colocar a justificativa da minha posição como presidente da IMM na minha possível candidatura a deputado federal. Existe um movimento dos prefeitos de que eu deva ser candidato? Existe sim. Entendeu? Existe uma vontade minha? Existe sim, não vou ser nem um hipócrita chegar aqui e falar que não existe vontade minha. Agora, não tem nada definido, eu nunca saí reunindo com o prefeito, com outras lideranças políticas, ex-prefeitos, vereadores, para tratar da minha candidatura. Eu estou trabalhando para defender os interesses dos municípios. A partir do mês de março, aí sim eu vou começar a trabalhar. É possível? Há condições, porque a candidatura não pode ser minha. Eu não posso querer ser candidato em mim mesmo. Há um movimento? Há a disposição de continuar trabalhando pelos municípios? Há. E aí nós vamos avaliar, não tem nada. A minha posição hoje não é porque eu sou pré-candidato. Essa posição minha, a minha posição hoje na IMM é a mesma que eu fui prefeito em Nortelândia e a mesma que por onde eu andei trabalhando no serviço público. Eu sempre tive essa posição de cobrança, de questionamento, de comprometimento daquilo que eu faço. Não podemos misturar. Eu sei que algumas pessoas que falam, ele está fazendo isso porque ele é candidato a deputado. Não é nada disso, entendeu? Pega o meu passado, vê por onde eu andei, por onde eu trabalhei, eu tive sempre essa postura. Não, você está admitindo que pode até ser na chapa do Pedro Táxi, se for o caso, né? Se o partido decidir. Se o partido decidir, eu sou do partido, eu tenho que respeitar isso no partido. Publicitário sugerir, eu não sou publicitário, mas sugeri um slogan para você. Se o partido caminhar com táxi, você sai para federal, põe lá, Neurilão Federal de Táxi. Não, vai ser, se eu for candidato a deputado federal, vai ser Neurilão Federal dos Municípios. Neurilan Fraga, muito obrigado pela entrevista. Tem mais alguma pergunta, Neissa? Não, isso mesmo. Tá bom. Neurilan, muito obrigado pela entrevista. E eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, um bom dia a todos e que Deus esteja nos nossos corações cada instante das nossas vidas. Tá, e que você brigue menos em 2018 com o Pedro Táxi e mais por Mato Grosso. Eu não quero brigar com o governador em nenhum momento, entendeu? Eu quero brigar por Mato Grosso, pelos municípios. Aliás, é o que eu faço até hoje.